paz do Senhor Jesus. Todas as semanas eu pego estrada para lecionar em um município vizinho aqui do lugar onde eu moro. E são momentos assim de mais ou menos 1 hora e 15 minutos dirigindo. São momentos assim de muitas reflexões. E eu tenho uma passagem bíblica que eu gosto muito dela, já ministrei algumas vezes sobre esta passagem, que é Lucas 19, e é muito conhecida, que fala sobre um homem que era sempre taxado de ladrão, de baixinho pelo apelido, porque de fato Lucas relata que ele tinha uma baixa estatura. Nós estamos falando de Zaqueu. E o interessante é que a tradução do seu nome é o Justo. E muito interessante isso, porque todos conhecem a história. Ele resolve subir em uma figueira brava, né, ou um sicômoro, dependendo da tradução, e se coloca ali diante de uma expectativa, que é de conhecer alguém, simplesmente Jesus. Ele era um publicano odiado pelo seu povo. Os publicanos eram judeus que prestavam serviço ou trabalhavam para o Império Romano e eram considerados traidores da sua pátria por explorar o seu próprio povo e enriquecer à custa da miséria e da pobreza do seu próprio povo. Era um homem rico, isso é relatado lá em Lucas 19. Mas enfim, essa história todo mundo conhece. O que eu queria falar é de algo que eu estava aqui pensando, sozinho, com o Pai, o Filho e o Espírito aqui no meu carro. Porque quando ele entra, depois de passar toda aquela situação que todos conhecem, que Jesus pede para ele descer daquela árvore, e que ele vai na sua casa, na sua própria casa, a convite do visitante, que espiritualmente falando se tornaria um morador permanente. Você me entendeu, né? E ele, obviamente, cercado de desconfiança pelas pessoas e principalmente pelos discípulos que acompanhavam Jesus, desconfiado, será que esse homem está mudando realmente? Mas ele estava diante de Jesus, a própria mudança. E ele, em uma atitude de conversão, de mudança de vida, ele resolve doar os seus bens. Só que é aqui que entra o detalhe, assim, que eu fiquei assim espantado e assustado. A gente, né, na nossa correria do dia a dia, na busca desenfreada de conquistar, de adquirir, às vezes deixamos de fazer muitas coisas, e coisas importantes para o reino. Às vezes procuramos nos prender nas coisas dessa vida, da qual não nos pertence, né? A verdade é essa. E existem muitos versículos bíblicos, eu poderia citar aqui alguns. Mas enfim, para nós concluirmos este vídeo, o que me chamou muita atenção é que Zaqueu, ele diz a Jesus: se por um acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir. Antes disso ele havia dito: Senhor, eu vou repartir a metade dos meus bens com os pobres, eu vou doar para eles a metade do que eu tenho. E é aqui que está o segredo extraordinário, porque além disso ele diz: e se por um acaso eu defraudei, roubei, enganei alguém, extorqui, explorei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você já prestou atenção que Zaqueu está propondo a Jesus a ficar sem nenhum bem? A verdade é essa, porque ele já doa a metade, e a outra metade ele propõe a Jesus para restituir, não 1, nem 2, nem 3 vezes, 4 vezes.
Porque existia lá a lei da restituição no Antigo Testamento e ele queria restituir a mais do que a lei mosaica mandava na época. E diz: Jesus, eu estou disposto a ficar sem nada. Já doei a metade e agora o resto eu coloco à disposição para restituir às pessoas, se caso eu fiz algum mal financeiro a alguém. Isso é transformação verdadeira, isso é conversão verdadeira. Fica com Deus.